3. NHRI. Nari sabia que algo estava errado antes de abrir os olhos. O sol estava claro, claro demais, contra as pálpebras ainda fechadas, e a abaia se agarrava, úmida, à barriga. Uma brisa suave brincava sobre seu rosto. A curandeira gemeu e virou, tentando se abrigar no cobertor. Em vez disso, enterrou o rosto na areia. Cuspindo, Nari se sentou e limpou os olhos. Ela piscou. Definitivamente não estava no Cairo. Um pomar sombreado de tamareiras e arbustos espinhentos a cercava. Penhascos rochosos bloqueavam parte do céu azul claro. Com exceção das árvores não havia nada além de deserto, areia dourada reluzente em todas as direções. E diante dela estava Odin. Agachado como um gato sobre os restos em brasa de uma pequena fogueira, o cheiro forte de madeira verde queimada preenchia o ar. Odin a encarava com um tipo de curiosidade cautelosa nos intensos olhos verdes. Uma fina adaga, com o cabo cravejado em padrão espiral de lápis lazuli e cornalina, estava em uma das mãos cobertas de fuligem. Odin a passou pela areia ao observar, a lâmina reluzindo à luz do sol. As outras armas do Odin estavam empilhadas atrás dele. Nari pegou o primeiro graveto em que sua mão se fechou e o estendeu de uma forma que esperava ser ao menos ameaçadora. Fique longe, avisou ela. Odin contraiu os lábios, obviamente nada impressionado. Mas o gesto chamou a atenção de Nari para a boca dele, e ela ficou espantada com a primeira boa olhada no rosto descoberto dele. Embora não houvesse asa ou chifre à vista, a pele marrom clara dele reluzia com um brilho sobrenatural, e as orelhas se torciam em pontas longas. Cabelos cacheados, tão impossivelmente pretos quanto os dela, caíam até a altura dos ombros, emoldurando um rosto de beleza severa com olhos de longos cílios e sobrancelhas fartas. Uma tatuagem preta marcava a têmpora esquerda dele, uma única flecha cruzada sobre uma asa estilizada. A pele de Afshin não tinha rugas, mas havia algo etéreo a respeito do olhar dele, intenso como uma joia. Podia ter tanto 30 quanto 130 anos. Era lindo, assombrosamente, assustadoramente lindo, com o tipo de atração que Nari imaginou que um tigre exerceria logo antes de abrir seu pescoço. O coração dela perdeu o compasso, embora seu estômago se apertasse de medo. Ela fechou a boca, subitamente consciente de que tinha se escancarado. Para onde me trouxe? Nari gaguejou como ele chamara a língua dela de novo. Divaste. Era isso. Divaste. Afshin não tirou os olhos dela, o rosto deslumbrante estava indecifrável. Leste. Leste, repetiu Nari. Odin inclinou a cabeça, encarando-a como se fosse uma idiota. A direção oposta do sol. Uma faísca de irritação se acendeu dentro dela. Sei o que a palavra significa. Odin franziu a testa para o tom de voz, e Nari olhou nervosamente para a adaga. Você está claramente ocupado com isso, disse ela, em tom de voz mais conciliatório, indicando a arma ao se levantar. Então por que não o deixo em paz? Sente-se. Sério, não é? Sente-se. Nari se jogou no chão. Mas quando o silêncio se estendeu demais entre os dois, ela perdeu a calma, os nervos finalmente vencendo. Eu me sentei. E agora? Vai me matar como matou Bazeema, ou vamos apenas nos encarar até eu morrer de sede? Afshin contraiu os lábios de novo, e Nari tentou não encarar, sentindo uma pontada de empatia pelos clientes mais apaixonados. Mas o que ele falou a seguir tirou esses pensamentos de sua mente. O que eu fiz com aquela garota foi uma misericórdia. Ela estava condenada desde o momento em que o Ifrit a possuiu, eles queimam os hospedeiros. Nari cambaleou. Ah, Deus! Bazeema, perdoe-me. Eu não tive a intenção de de feri-la. Eu juro. Nari inspirou, trêmula. Quando você a matou, matou o Ifrit também. Tentei. Pode ter escapado antes de ela morrer. Nari mordeu o lábio, lembrando do sorriso bondoso de Bazeema e da força silenciosa da mãe dela. Mas precisou afastar a culpa por enquanto. Então, se aquele era um Ifrit, você é o quê?
Algum tipo de Jin? Ele fez uma expressão de nojo. Não sou Jin, menina. Sou da Eva. A boca dele se contraiu com desprezo. Da Evas que se dizem Jin não têm respeito por nosso povo. São traidores, dignos apenas de aniquilação. O ódio na voz dele lançou uma nova descarga de medo pelo corpo de Nari. Ah, arquejou ela. Tinha pouca ideia de qual era a diferença entre os dois, mas pareceu inteligente não insistir no assunto. Erro meu. Ela pressionou as palmas das mãos contra os joelhos para esconder a tremedeira. Você tem nome? Os olhos intensos dele se semicerraram. Você deveria saber que não se pode perguntar isso. Por quê? Há poder em nomes. Não é algo que meu povo entrega tão facilmente. Bazeema chamou você de Afshin. O da Eva sacudiu a cabeça. Isso é apenas um título, e um antigo e bastante inútil, na verdade. Então não vai me dizer seu nome verdadeiro? Não. Ele soou ainda mais hostil do que parecera na noite anterior. Nari pigarreou, tentando manter a calma. O que quer comigo? Ele ignorou a pergunta. Está com sede? Sede era um eufemismo, parecia que a areia tinha sido despejada pela garganta de Nari, e considerando os eventos da noite anterior, havia uma boa chance de ser, de fato, verdade. O estômago dela também roncava, lembrando a curandeira de que não comia nada havia horas. O da Eva puxou um cantil da túnica, mas quando Nari estendeu a mão para o objeto, ele o puxou de volta. Vou fazer umas perguntas primeiro. Vai respondê-las. E honestamente, você me parece uma mentirosa. Você não faz ideia. Tudo bem. Nari manteve o tom neutro. Conte-me a seu respeito. Seu nome, sua família. De onde vem seu povo? Ela ergueu uma sobrancelha. Por que você pode saber meu nome se eu não posso saber o seu? Porque tenho água. Ela fez cara feia, mas decidiu contar a verdade, por enquanto. Meu nome é Nari. Não tenho família. Não faço ideia de onde vem meu povo. Nari, repetiu ele, pronunciando a palavra com a testa franzida. Nenhuma família, tem certeza? Era a segunda vez que ele perguntava sobre a família dela. Até onde sei. Então quem ensinou Divast a você? Ninguém me ensinou. Acho que é minha língua nativa. Pelo menos sempre a soube. Além disso, Nari hesitou. Jamais falava sobre tais coisas, tendo aprendido as consequências quando criança. Ah, por que não? Talvez ele tenha mesmo algumas respostas para mim. Sou capaz de aprender qualquer língua desde criança, acrescentou ela. Todo dialeto. Consigo entender e responder, em qualquer língua falada comigo. Ele se recostou, inspirando profundamente. Posso testar isso, disse. Mas não em Divast, em uma nova língua com sílabas estranhamente arredondadas e esganiçadas. Nari absorveu os sons, deixando que a percorressem. A resposta lhe veio assim que abriu a boca. Vá em frente. Ele se inclinou para a frente com um brilho desafiador nos olhos. Você parece um ouriço que foi arrastado por um ossuário. Essa língua era ainda mais estranha, musical e grave, mais como um murmúrio do que discurso. Nari olhou de volta com raiva. Queria que alguém arrastasse você por um ossuário. Os olhos do da Eva ficaram sombrios. É como você diz, então, murmurou ele, em Divast. E não faz ideia de suas origens. Nari ergueu as mãos. Quantas vezes preciso dizer? E quanto à sua vida agora? Como vive? É casada? A expressão dele ficou mais obscura. Tem filhos? Nari não conseguia tirar os olhos do cantil. Por que se importa? Você é casado? Disparou ela de volta, irritada. Ele fez expressão de raiva. Tudo bem. Não sou casada. Moro sozinha. Trabalho em um boticário, como um tipo de assistente. Ontem à noite mencionou arrombar fechaduras. Maldição, ele era observador. Às vezes pego trabalhos alternativos para suplementar minha renda. O Jin, não, o da Eva, corrigiu-se Nari, semicerrou os olhos. Você é um tipo de ladra, então?
Essa é uma forma bastante limitada de enxergar. Prefiro pensar em mim como uma mercadora de tarefas delicadas. Isso não a torna menos criminosa. No entanto, há uma leve diferença entre Jim e da Eva. Ele a olhou com irritação, a bainha da túnica se transformou em fumaça, e Nari rapidamente mudou de assunto. Eu faço outras coisas. Amuletos, realizo algumas curas. Ele piscou, com os olhos ficando mais brilhantes, mais intensos. Então você pode curar os outros? A voz dele ficou inexpressiva. Como? Não sei, ela admitiu. Em geral posso sentir doença melhor do que posso curá-la. Algo cheira errado, ou há uma sombra sobre a parte do corpo. Nari parou, tentando encontrar as palavras certas. É difícil explicar. Posso fazer partos muito bem porque sinto a posição dos bebês. E quando encosto as mãos nas pessoas, meio que desejo o bem a elas. Penso nas partes se consertando, às vezes funciona. Às vezes não. A expressão dele ficava mais tempestuosa conforme Nari falava. Ele cruzou os braços, dos membros musculosos esticou o tecido fumegante. E aqueles que não pode curar, presumo que os reembolse. Ela começou a rir, então percebeu que ele falava sério. Claro. Isso é impossível, declarou o da Eva. Então se levantou, caminhando para longe com uma graciosidade que traía sua verdadeira natureza. Os Nahidi jamais, não como um humano. Aproveitando-se da distração dele, Nari pegou o cantil do chão e arrancou a tampa. A água estava deliciosa, gelada e adocicada, como nada que já tivesse provado. O da Eva se voltou para Nari novamente. Então simplesmente vive em silêncio com esses poderes, indagou ele. Nunca se perguntou por que os tem. Pelo olho de Suleiman, poderia derrubar governos, e em vez disso rouba de camponeses. As palavras do da Eva a enfureceram. Nari soltou o cantil. Eu não roubo de camponeses, disparou ela. E você não sabe nada do meu mundo, então não me julgue. Tente viver nas ruas com 5 anos e uma língua que ninguém entende. Quando é expulsa de todos os orfanatos depois de prever qual criança morrerá a seguir de tuberculose e de dizer à governanta que ela tem uma sombra crescendo na cabeça. Nari fervilhou, tomada brevemente pelas memórias. Faço o que preciso para sobreviver. E me chamar? Perguntou ele, sem tom de desculpas na voz. Fez isso para sobreviver? Não, fiz isso como parte de uma cerimônia tola. Ela parou. Não era tão tola, no fim das contas, e Akbi estivera certo a respeito dos perigos de interferir em tradições que não eram dela. Cantei uma das músicas em Divasti, não fazia ideia do que aconteceria. Dizer isso em voz alta fez pouco para aliviar a culpa que Nari sentia por causa de Bazeema, mas ela insistiu. Além do que posso fazer, nunca vi qualquer outra coisa estranha. Nada mágico, certamente nada como você. Não achei que tais coisas existiam. Ora, isso foi idiotice. Nari o olhou com raiva, mas o da Eva apenas deu de ombros. Suas habilidades não eram prova o suficiente. Ela sacudiu a cabeça. Você não entende. Ele não tinha como. Não vivera a vida dela, o fluxo constante de negócios que precisava atrair para se manter sem dívidas, com os subornos pagos. Não havia tempo para mais nada. A única coisa que importava eram as moedas na mão, o único verdadeiro poder que tinha. E por falar nisso, Nari olhou em volta. A cesta que eu estava carregando, onde está? Diante do olhar inexpressivo dele, ela entrou em pânico. Não me diga que a deixou para trás. Nari se colocou de pé para procurar, mas não viu nada além do tapete aberto na sombra de uma grande árvore. Estávamos fugindo para nos salvar, disse ele, sarcasticamente. Esperava que eu desperdiçasse tempo assegurando seus pertences. As mãos de Nari subiram às têmporas. Tinha perdido uma pequena fortuna em uma noite. E tinha ainda mais a perder escondido na barraca, em casa. O coração de Nari acelerou, precisava voltar para o Cairo.
Entre quaisquer que fossem os boatos que sem dúvida correriam depois do zar e de sua ausência, não demoraria muito até que seu senhorio saqueasse o lugar. Preciso voltar, disse ela. Por favor. Não tive a intenção de chamar você. E sou grata por ter me salvado dos ghouls, acrescentou ela, imaginando que um pouco de gratidão não podia fazer mal. Mas só quero ir para casa. Um olhar sombrio percorreu o rosto dele. Ah, você vai para casa, suspeito. Mas não será o Cairo. Como é? Ele já dava as costas. Não pode voltar para o mundo humano. O da Eva se sentou pesadamente no tapete sob a sombra de uma árvore e tirou as botas. Parecia ter envelhecido durante a breve conversa deles, com o rosto obscurecido pela exaustão. É contra nossa lei, e os Ifrit provavelmente já estão rastreando você. Não duraria um dia. Isso não é problema seu. É sim. Ele se deitou, cruzando os braços atrás da cabeça. Assim como você, infelizmente. Um calafrio percorreu as costas de Nari. As perguntas precisas sobre sua família, o desapontamento mal escondido quando descobriu sobre as habilidades dela. O que sabe sobre mim? Sabe por que posso fazer essas coisas? Ele deu de ombro. Tenho minhas suspeitas. Que são, insistiu Nari, quando ele se calou. Diga-me. Vai parar de me importunar se eu disser? Não. Ela assentiu. Sim. Acho que você é uma chafite. Ele a chamara assim no cemitério também. Mas a palavra permanecia desconhecida. O que é uma chafite? É como chamamos alguém com sangue mestiço. É o que acontece quando minha raça fica um pouco indulgente com humanos. Indulgente? Ela arquejou, o significado das palavras se tornando claro. Acha que tenho o sangue da Eva? Acha que sou como você? Acredite quando digo que acho tal coisa igualmente perturbadora. O da Eva estalou a língua com reprovação. Jamais teria achado que um Nahid seria capaz de tal transgressão. Nari ficava mais confusa a cada minuto. O que é um Nahid? Bazeema me chamou de algo assim também, não foi? Um músculo se contorceu no maxilar dele, e ela percebeu um lampejo de emoção nos olhos do da Eva. Foi breve, mas estava ali. Ele pigarreou. É um sobrenome, respondeu o da Eva por fim. Os Nahid são uma família de curandeiros da Eva. Curandeiros da Eva? Nari ficou boquiaberta, mas antes que pudesse responder, ele a calou com um gesto. Não. Eu disse o que acho, e você prometeu me deixar em paz. Preciso descansar. Fiz muita magia ontem à noite, e quero estar pronto caso os Ifrit venham fuçar atrás de você de novo. Nari estremeceu, a mão dela foi instintivamente para o pescoço. O que pretende fazer comigo? Ele fez um som de irritação e levou a mão ao bolso. Nari deu um salto, esperando uma arma, mas, em vez disso, ele pegou uma pilha de roupas que pareciam grandes demais para caber no espaço, então as atirou na direção dela sem abrir os olhos. Há um lago perto do penhasco. Sugiro que o visite. Tem um cheiro ainda mais desprezível do que o restante do seu povo. Não respondeu minha pergunta. Porque ainda não sei. Ela conseguia ouvir a incerteza na voz do da Eva. Chamei alguém para ajudar. Esperaremos. Exatamente do que ela precisava, um segundo Jin para dar palpite em seu destino. Nari pegou um monte de roupas. Não está com medo que eu fuja? Ele soltou uma risada arrastada. Boa sorte ao tentar sair do deserto. O oásis era pequeno, e não demorou para que ela chegasse ao lago mencionado por ele, sombreado e alimentado pelo gotejar constante de nascentes de uma projeção rochosa e cercado por arbustos espinhentos. Ela não viu sinal de cavalos ou camelos, não conseguia imaginar como tinham chegado até ali. Dando de ombros, Nari tirou a abaia destruída, entrou e mergulhou. A pressão da água fria foi como o toque de um amigo. Ela fechou os olhos, tentando digerir a loucura do dia anterior. Tinha sido sequestrada por um Jin. Um da Eva. O que fosse. Uma criatura mágica com armas demais e que não parecia particularmente afeita a ela.
Nari boiou de costas, traçando formas na água e encarando o céu emoldurado pelas palmeiras. Ele acha que tem o sangue de Daeva. A ideia de que era de alguma forma parente da criatura que conjurara uma tempestade de areia na noite anterior pareceu risível, mas ele estava certo a respeito de ignorar as implicações das habilidades de cura. Nari tinha passado a vida inteira tentando se misturar àqueles ao seu redor apenas para sobreviver. Aqueles instintos se debatiam mesmo agora, a animação por ter descoberto o que era e a ânsia de fugir de volta para a vida que trabalhara tanto para estabelecer para si no Cairo. Mas sabia que as chances de sobreviver sozinha no deserto eram baixas, então tentou relaxar, aproveitando o lago até que as pontas de seus dedos se enrugassem. Nari esfoliou a pele com uma casca de palmeira e massageou os cabelos na água, apreciando a sensação de limpeza. Não era sempre que conseguia se banhar. Em casa, as mulheres do Hammam local deixavam claro que ela não era bem-vinda, talvez temendo que Nari amaldiçoasse a água do banho. Havia pouco que podia ser feito para salvar sua abaia, mas ela lavou o que restava, esticando sobre uma rocha iluminada pelo sol para secar antes de voltar a atenção para as roupas que o Daeva lhe dera. Eram obviamente dele, cheiravam a lima queimada e o corte acomodava um homem musculoso, não uma mulher cronicamente faminta. Nari esfregou o tecido cor de cinzas entre os dedos e se maravilhou com a qualidade. Era macio como seda, mas resistente como feltro. Também era inteiramente sem costuras, por mais que tentasse, não conseguiu encontrar um único ponto. Provavelmente venderia por uma boa soma se escapasse. Foi preciso esforço para que as roupas servissem, a túnica pendia comicamente larga em volta da cintura e terminava além dos joelhos. Nari enrolou as mangas o melhor que pôde e voltou sua atenção para a calça. Depois de rasgar uma faixa da abaia para usar como cinto e enrolar a bainha, a calça parou razoavelmente bem no lugar, mas a curandeira podia imaginar o quanto devia parecer ridícula. Com uma pedra afiada, Nari cortou um pedaço mais longo da abaia como lenço de cabeça. Os cabelos tinham secado em uma confusão selvagem de cachos pretos que Nari tentou trançar antes de amarrar a echarpe improvisada em volta da cabeça. Ela bebeu à vontade do cantil, parecia encher-se de novo sozinho, mas a água fez pouco para ajudar com a fome que lhe corroía o estômago. As palmeiras estavam carregadas com tâmaras inchadas e douradas, e outras, maduras demais, cobertas de formigas, enchiam o chão. Nari tentou tudo em que conseguiu pensar para chegar àquelas nas árvores, sacudir os troncos, atirar pedras, até mesmo uma tentativa especialmente fatídica de escalar, mas nada funcionou. Daevas comiam? Se sim, ele devia ter alguma comida, provavelmente escondida naquela túnica. Nari voltou ao pequeno pomar. O sol tinha subido, quente e incinerador, e ela sibilou quando passou por um trecho de areia queimada. Só Deus sabia o que tinha acontecido com suas sandálias. O Daeva ainda estava dormindo, o chapéu cinza estava puxado sobre os olhos, o peito subindo e descendo lentamente a luz que se dissipava. Nari se aproximou de fininho, estudando-o de uma forma que estivera temerosa demais para fazer antes. A túnica dele esvoaçava a brisa, ondulando como fumaça, e calor embaçado subia do corpo dele, como se fosse um fogão de pedra quente. Fascinada, ela se aproximou ainda mais. Nari se perguntou se corpos de Daeva eram como aqueles de humanos, cheios de sangue e humores, um coração batendo e pulmões inflados. Ou talvez fossem completamente fumaça, e a aparência fosse apenas uma ilusão. Fechando os olhos, ela estendeu os dedos na direção dele e tentou se concentrar. Teria sido melhor tocá-lo, mas Nari não ousou. Ele lhe parecia ser o tipo que acordava de mau humor. Depois de alguns minutos, ela parou, perturbada. Não havia nada. Nenhum coração batendo, nenhum sangue ou bile correndo. Ela não conseguiu sentir órgãos, nada das faíscas e dos gorgolejos das centenas de processos naturais que mantinham ela e qualquer outra pessoa que já conhecera vivas. Mesmo a respiração dele era errada, o movimento do peito era falso. Como se alguém tivesse criado a imagem de uma pessoa, um homem de barro, mas se esquecido de dar a ele uma última faísca de vida.
Ele era inacabado. Mas não era um pedaço de barro mal formado. O olhar de Nari permaneceu no corpo dele, e então ela ficou imóvel, vendo um lampejo verde na mão esquerda do da Eva. Que Deus seja louvado, sussurrou ela. Um enorme anel de esmeralda, grande o bastante para uma sultana, repousava no dedo médio do da Eva. A base parecia ser de ferro bastante desgastado, mas Nari percebeu com um único olhar que a joia era inestimável. Empoeirada, mas perfeitamente cortada, sem uma única falha. Algo como aquilo devia valer uma fortuna. Enquanto Nari contemplava o anel, uma sombra passou acima. Distraidamente, ela olhou para o alto. Então, com um grito, mergulhou na vegetação arbustiva espessa para se esconder. Nari olhava por uma tela de folhas quando a criatura voou sobre o oásis, enorme contra as árvores retorcidas, e então aterrissou ao lado do da Eva dormindo. Era algo que apenas uma mente doentia poderia sonhar, um cruzamento profano entre um velho, um papagaio verde e um mosquito. Todo pássaro do peito para baixo, ele se balançava como uma galinha conforme avançava no par de pernas espessas e penosas que terminavam em garras afiadas. O restante da pele da criatura, se é que podia se chamar de pele, estava coberto por escamas cinza prateadas que brilhavam conforme se movia, refletindo a luz do sol poente. A criatura parou para esticar dois braços penosos. As asas eram extraordinárias, as penas brilhantes, da cor do limão, quase tão longas quanto Nari era alta. Ela começou a se levantar, perguntando-se se deveria alertar o da Eva. A criatura estava concentrada nele e, aparentemente, alheia à presença dela, uma situação que Nari preferia. Mas se a criatura matasse o da Eva, não haveria ninguém para tirar a curandeira do deserto. O homem-pássaro soltou um pio que fez cada pelo do corpo de Nari se arrepiar, e o som despertou o da Eva, resolvendo o problema dela. Ele piscou os olhos esmeralda lentamente, sombreando o rosto para ver quem estava adiante. Kaisua. O da Eva exalou. Pelo Criador, estou feliz em te ver. A criatura estendeu a mão delicada e puxou o da Eva para um abraço fraternal. Os olhos de Nari se arregalaram. Aquela era a pessoa por quem o da Eva estivera esperando. Eles se acomodaram de volta no tapete. Vim assim que recebi seu sinal, cacarejou a criatura. Qualquer que fosse a língua que falavam, não era de vaste, era cheia de rompantes em estacato e pios graves como o canto de pássaros. Qual é o problema, Dara? A expressão do da Eva se azedou. É melhor visto do que explicado. Ele olhou ao redor do oásis, e seus olhos se fixaram no esconderijo de Nari. Saia, menina. Nari fervilhou de ódio, irritada por ter sido encontrada tão facilmente, e então por receber ordens como um cão. Mas emergiu mesmo assim, afastando as folhas e avançando para se juntar a eles. A curandeira conteve um arquejo quando o homem-pássaro se virou para ela, o tom cinza da pele a lembrava demais dos gols. Destoava da pequena e quase bonita boca rosada, e das distintas sobrancelhas verdes que se uniam no meio da testa dele. Os olhos do homem não tinham cor, e ele tinha apenas os mais ralos fiapos de uma barba grisalha. O homem-pássaro escancarou a boca, parecendo igualmente surpreso ao ver Nari. Você tem uma companheira, disse ele ao da Eva. Não que eu esteja insatisfeito, mas preciso dizer, Dara. Não achei que humanas fossem seu tipo. Ela não é minha companheira. O da Eva se irritou. E não é totalmente humana. É chafite. Ela. Ele pigarreou, com a voz subitamente embargada. Parece que tem sangue na rede. A criatura se virou. Por que acha isso? A boca do da Eva se contorceu com desprazer. Ela se curou diante de meus olhos. 2 vezes. E tem o dom deles para línguas. Que o Criador seja louvado. Kaisua oscilou para frente, e Nari se esquivou para trás. Os olhos sem cor dele percorreram o rosto dela. Achei que os Nahidi tivessem sido destruídos há anos. Assim como eu, disse o da Eva. Ele parecia inabalado. E para se curar da forma como ela fez, não pode ser apenas uma descendente distante.
Mas parece completamente humana, eu a tirei de uma cidade humana ainda mais a oeste do que estamos agora. O da Eva sacudiu a cabeça. Tem algo errado, Kaisua. Ela alega que não sabia de nada sobre o nosso mundo até ontem à noite, mas de alguma forma me arrastou até o meio do. Ela pode falar sozinha, disse Nari, em tom ácido. E não tive a intenção de arrastar você para lugar nenhum. Estaria mais feliz se jamais o tivesse conhecido. Ele riu com deboche. Teria sido assassinada por aquela Ifrit se eu não tivesse aparecido. Kaisua subitamente ergueu as mãos para silenciar os dois. Os Ifrits sabem sobre ela, ele perguntou em tom afiado. Mais do que eu, admitiu o da Eva. Uma apareceu logo antes de mim e não estava nada surpresa ao vê-la. Por isso chamei você. Ele gesticulou com a mão. Vocês peris sempre sabem mais do que o restante de nós. As asas de Kaisua se fecharam. Não sobre esse assunto, embora queria saber. Certo, as circunstâncias são estranhas. Ele beliscou o osso do nariz, o gesto era estranhamente humano. Preciso de uma xícara de chá. O homem-pássaro retornou abruptamente para o tapete, indicando que Nari o seguisse. Venha, criança. Ele se abaixou, semi-agachado, e um grande samovar, perfumado com pimenta do reino e flor de noz moscada, subitamente surgiu em suas mãos. O homem-pássaro estalou os dedos e 3 xícaras de vidro surgiram. Ele as encheu e entregou a primeira a Nari. Ela examinou a xícara espantada, o vidro era tão fino que quase parecia que o chá fumegante flutuava em sua mão. O que é você? O homem-pássaro deu a Nari um sorriso gentil que revelou dentes pontiagudos. Sou um peri. Meu nome é Kaisua. Ele tocou a testa. Uma honra conhecê-la, senhorita. Bem, o que quer que fosse um peri, eles obviamente tinham modos melhores do que da Evas. Nari tomou um gole do chá. Estava espesso e apimentado, queimando a garganta de modo estranhamente agradável. Em um instante, o corpo inteiro de Nari pareceu preencher-se com calor, e, mais importante, sua fome foi saciada. Está delicioso. Nari sorriu, a pele formigando com o líquido. Minha receita, disse Kaisua, orgulhoso. Ele olhou de esguelha para o da Eva e assentiu para a terceira xícara. Se quiser deixar de ficar emburrando e se juntar a nós, essa é sua, Dara. Dara. Era a terceira vez que Peri o chamava assim. Nari lançou um sorriso triunfante para o da Eva. Sim, Dara, disse ela, quase ronronando o nome. Por que não se junta a nós? O da Eva lançou um olhar sombrio para a curandeira. Prefiro algo mais forte. Mas ele aceitou a xícara e se sentou ao lado dela. O Peri bebericou do chá. Acha que os Ifrit virão atrás dela? Dara assentiu. Estava bastante determinada a levá-la. Tentei matá-la antes de abandonar a hospedeira, mas há uma boa chance de ter escapado. Então pode já ter contado a seus pares. Kaisua estremeceu. Não tem tempo para desvendar as origens dela, Dara. Precisa levá-la a Daevabad o mais rápido possível. Dara já sacudia a cabeça. Não posso. Não vou. Pelo olho de Suleiman, sabe o que o Jin diria se eu levasse uma chafite de Nahid? Que seus Nahid eram hipócritas, respondeu Kaisua. Os olhos de Dara brilharam. E daí? Para salvar a vida dela não vale a pena envergonhar os ancestrais da menina? Nari certamente achava que a vida dela era muito mais importante do que a reputação de alguns parentes da Eva mortos, mas Dara não pareceu convencido. Você poderia levá-la, suplicou ele ao Peri. Deixe-a às margens do Gozan. E torço para que ela encontre o caminho além do véu. Torço para que a família Katani acredite na palavra de alguma menina de aparência humana perdida caso ela, de alguma forma, chegue ao palácio. Kaisua pareceu estarrecido. Você é um Afshin, Dara. A vida dela é sua responsabilidade. Por isso ela estaria melhor em Daevabad sem mim, argumentou Dara. Aquelas moscas da areia provavelmente a assassinariam apenas para me punir pela guerra. A guerra? Espere, interrompeu Nari, não gostando nada da ideia dessa Daevabad.
Qual guerra? Uma que acabou há 14 séculos e pela qual ele ainda guarda rancor, respondeu Kaisua. Ao escutar isso, Dara derramou a xícara de chá e saiu batendo os pés. Uma habilidade na qual é bastante experiente, acrescentou o Peri. O da Eva lançou a ele um olhar irritadiço com os olhos de joias, mas o Peri insistiu. Você é apenas um homem, Dara, não pode manter os Ifrit afastados para sempre. Eles a matarão se a encontrarem. Devagar e com satisfação. Nari estremeceu, um arrepio de medo percorreu sua pele. E será completamente sua culpa. Dara caminhava de um lado para outro na beira do tapete. Nari falou de novo, pouco interessada em dois seres mágicos se bicando ao decidir seu destino sem qualquer palpite dela. Por que essa da Evabad seria mais segura do que o Cairo? Da Evabad é o lar ancestral de sua família, respondeu Kaisua. Nenhum Ifrit pode passar pelo véu, ninguém pode, exceto nossa raça. Ela olhou para Dara. O da Eva encarou o sol poente, murmurando irritado conforme fumaça se enroscava em torno das orelhas dele. Então está cheia de gente como ele? O Peri deu a Nari um sorriso frágil. Tenho certeza de que encontrará uma maior variedade de temperamentos na própria cidade. Que encorajador! Por que os Ifrit estão atrás de mim para início de conversa? Kaisua hesitou. Creio que precisarei deixar essa explicação para seu Afshin. É longa. Meu Afshin? Nari queria perguntar. Mas Kaisua já voltara a atenção para Dara de novo. Já recobrou a razão? Ou pretende deixar essa besteira sobre pureza de sangue arruinar outra vida? Não, grunhiu o da Eva, mas Nari conseguia ouvir a indecisão na voz dele. Dara entrelaçou as mãos às costas, recusando-se a olhar para qualquer um dos dois. Pelo Criador, vá para casa, Dara, suplicou Kaisua. Não sofreu o bastante por essa guerra antiga? O restante da tribo da Eva encontrou a paz há muito tempo. Por que você não consegue? Dara girou o anel, com as mãos trêmulas. Porque eles não a testemunharam, disse ele, baixinho. Mas está certo a respeito dos Ifrit. Ele suspirou e se virou, com a expressão ainda perturbada. A garota estará mais segura, de toda forma, em Daevabad. Que bom! Kaisua pareceu aliviado. Ele estalou os dedos, e os suprimentos de chá sumiram. Então vá. Biarre o mais rápido possível. Mas discretamente. Ele apontou para o tapete. Não se fie demais nisto. Quem quer que o tenha vendido a você fez um trabalho terrível no encanto. Os Ifrit podem conseguir rastrear. Dara fez cara feia de novo. Eu fiz o feitiço. O Peri ergueu as delicadas sobrancelhas. Bem, então talvez as mantenha por perto, sugeriu ele, com um aceno de cabeça para as armas empilhadas sob a árvore. O Peri se levantou, abrindo as asas com um tremor. Não vou mais atrasar você. Mas verei o que consigo descobrir sobre a menina. Caso seja útil, tentarei te encontrar. Ele fez uma reverência na direção de Nari. Uma honra conhecer você, Nari. Boa sorte aos dois. Com um único bater das asas, ele subiu ao ar e desapareceu no céu carmesim. Dara calçou as botas e passou o arco prateado por cima de um dos ombros antes de alisar o tapete. Vamos, disse ele, jogando as outras armas no tapete. Vamos conversar, replicou Nari, cruzando as pernas. Ela não sairia do tapete. Não vou a lugar algum até obter algumas respostas. Não. Ele se abaixou ao lado dela no tapete, com a voz firme. Salvei sua vida. Vou escoltá-la até a cidade de meus inimigos. Isso basta. Pode encontrar alguém em Daevabad para incomodar com suas perguntas. Dara suspirou. Suspeito que esta jornada já será longa o bastante. Colérica, Nari abriu a boca para discutir, então, parou, percebendo que o tapete agora continha todos os suprimentos deles, assim como ela e Dara. Nenhum cavalo. Nenhum camelo. O coração de Nari deu um salto. Não vamos realmente. Dara estalou os dedos e o tapete disparou para o ar.